Desculpem. Então, a professora Adriana Higashino é brasileira, portanto tem esta facilidade de nos falar em português, mas é professora no Japão e, como estava cá, eu aproveitei para convidar para nos dar uma aula exatamente sobre a arquitetura dos templos do Japão, sobre o qual ela tem imensa informação e tem esta facilidade de nos poder falar na nossa língua. Em japonês seria mais complicado para vocês. E, portanto, pronto, passo a palavra. Muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, boa noite, está claro ainda, né? Boa tarde. Meu nome é Adriana, eu trabalho no Akashi National College of Technology, fica perto da cidade de Kobe, e eu vou falar um pouco sobre arquitetura de templos no Japão. Só que antes de eu começar a arquitetura de templos, eu vou ter que é completamente diferente. Espero que vocês entendam meu gauchês. Se der problema com o meu gauchês, vocês avisem, tá? Que eu posso tentar falar mais português. Acho um pouco difícil, mas eu vou ficar no gauchês. Então, eu vou dar uma... Só que tá tudo verde. Era para ser dourado, tá? Tá tudo verde. Então, o Japão, vocês sabem onde fica? Fica pertinho da China. Ele liga aqui com a Rússia, com a Coreia, é uma ilha, então ele importou muita coisa da China, mas eles meio que se desenvolveram culturalmente independente do continente. A cidade central é Tóquio, a segunda seria Osaka, e aí tem esse eixo que eles chamam de eixo industrial. Então as maiores cidades estão todas aqui em cima dessa linha. Se pegar um trem em Tóquio e for até Fukuoka, vai em casa, não termina nunca, não tem nada, não existe. É tudo uma cidade, eles chamam de uma megalópolis, uma cidade contínua, uma loucura. Tem muito japonês. E eu moro em Kobe, que fica aqui assim pertinho de Osaka, Kyoto, tem bastante arquitetura antiga, tem bastante templos em volta. Então, deu. Para entender um pouquinho o espaço no Japão, tem que ter uma noção das letras, do sistema deles de comunicação. Então, eles importaram os kanjis da China, mas não são os mesmos, porque a China teve uma revolução e simplificou. Os do Japão são mais complicados. E só com kanji não dava para falar em japonês, então eles têm esse alfabeto silábico, que é o hiragana, e este outro, que é o katakana. E quando escrevem em letra romana, como eles chamam, se usa o sistema Hepburn, que foi um inglês que morou no Japão no fim do século XIX, e fica assim. Os kanjis têm significado, então, normalmente tu usa para dar o significado da palavra. O hiragana seria mais para conjugar o verbo, como a gente tem em português, e o katakana são para as palavras estrangeiras. Então, saruá, o banana gaski, o macaco gosta de banana, e a ordem é inversa da nossa. Esse aqui é a maior dificuldade na hora de aprender japonês. E se tu não escutar até o fim, tu não sabe se é sim ou não, né? Que o verbo vem só no final. Então isso vai influir na composição do espaço. Tem um livro muito interessante de um francês, Augustin Berger, Vivre do Espaço do Japão, e que ele faz uma comparação dessa questão da língua com a formação do espaço. No nosso europeu, de origem europeu, o eu, a e g é absoluto, ele não muda, é sempre eu, sou sempre eu, e eu conjugo o verbo sempre do mesmo jeito. Mas no japonês, eu vou mudar conforme a situação, eu sou definido pelo meio. Então, eu pode ser eu, watashi, se eu for um menino, eu vou ser boku. No meu caso, meus alunos só me chamam de sensei, mas em casa meus filhos chamam de okasan, né, de mãe. Então, conforme a situação que tu tiver, tu vai mudar de acordo com o meio. Aí vocês pensam que o contrário, se tu não tem meio, tu não existe, né? Porque o eu não é absoluto, então tu só passa a existir no momento que tu faz parte de um grupo. Outra coisa que é muito importante, que influi muito no espaço, vocês sabem o que quer dizer isso? Não é... É o sapato, isso não é proibido entrar, é o sapato. Então, é proibido entrar de sapato, e eles ficam bem bravos, entrar de sapato onde não pode. Então, o espaço para entrar com sapato, o espaço para entrar sem sapato vai ser diferente, vai existir uma diferença entre dois tipos de espaço. Eles vão usar diferentes tipos de piso, então o piso, se tu anda descalço,
o piso é mais soft, é mais agradável. Se tu anda de sapato, ele vai ser um piso mais duro, mais gelado. O teto, como o espaço que tu entra sem sapato, tu senta no chão, então a altura do teto vai mudar e vai gerar a necessidade de na entrada de um espaço para tu tirar e colocar os sapatos. Então essa questão de tirar os sapatos, de sentar no chão, é o tatame. E essa aqui é uma casa de um arquiteto, se chama Fujikoji. Ele queria fazer a casa no estilo moderno, então ele queria usar cadeiras e mesas, só que a mãe dele só senta em cima do tatame. E aí tinha um problema que fica os olhos em alturas diferentes, ela fica sentada no chão e eles em cima da cadeira. Então ele bolou esse espaço, que ele levantou a parte da sala, que era para a mãe dele, o tatame. Então quem está sentado na cadeira vai ficar com a mesma altura dos olhos de quem está sentado no tatame. Porque essa altura aqui do tatame é a altura ideal para quando tu está sentado no chão, e quando tu está sentado numa cadeira, o teto tem que ser mais alto. Então isso vai influir como está de sapato ou sem sapato, sentado no chão ou não, vai influir um monte na arquitetura interior e nos templos também. Porque os primeiros templos as pessoas não entram dentro, mas a partir do momento que as pessoas passam a entrar e fazerem a cerimônia dentro dos templos, eles vão começar a ter tatame no chão, vai mudar a relação da altura com o teto. Isso que eu falei, que precisa ter um lugar para tu tirar o sapato, eles chamam de genkan, isso aqui é um apartamentinho, tu deixa o sapato, aqui é o armarinho para guardar o sapato, e a porta abre para fora, né? Porque se ela abrir para dentro, como as nossas aqui, dá um problema com o sapato. E aí, na época da arquitetura moderna, o sonho deles era fazer uma casa que a porta abrisse para dentro. Então, olha aqui o detalhe da lajotinha, que é de cor diferente, é aqui que a porta passa. Se tu deixar o teu sapato ali, ele vai junto com a porta. Esse é o projeto do Horiguchi Tsutemi, é um arquiteto bem famoso do pós-guerra japonês, e essa aqui é a entrada da casa do Koide, que é essa aqui, telhado de palha. Então tem essa questão da entrada do sapato, o lugar para guardar o sapato. Isso aqui é uma escola, um projeto que meu marido fez. Então, na entrada da escola eles têm esse monte de armário para o pessoal botar os sapatos. Aí tem botar cartinha dentro, deixar junto com o sapato, toda uma história com a questão dos sapatos. E na minha escola, como eu tenho que tirar o sapato para entrar, quando a gente junta assim para fazer o começo do ano e fim do ano, dá um maior engarrafamento na frente do ginásio da escola. Eu estou ali fazendo os dedinhos, né? E o último seria o charme das meias, né? Que a gente sempre fica com as meias da minha filha. Todo mundo usa umas meias muito bonitinhas. Então a questão é essa, de andar descalço e andar de sapato, que muda, influi no espaço, e depois é um módulo. A arquitetura japonesa é modulada desde do começo, eles usam muito módulo. E o primeiro módulo que eles usam é esse que se chama Kenmen Kiho. Ken quer dizer esse espaço entre um pilar e outro. Men é as faces que tem em volta. Então, Kiho é sistema. Então, tu tem um Ken, um Bei, dois tenglas, e dois lados com varanda. Então, esse sentido, tu pode ir infinito, tu vai ligando, né? Tu conecta as vigas em cima do pilar, então ele vai infinito. Nesse sentido, ele só vai no máximo 2 dessa época. Depois, em épocas mais novas, eles vão conseguir fazer espaços maiores. O absurdo é este templo, que é o Sanju Sangendo. Como já diz o nome, ele tem 33 Ken, ele tem 33 espaços, e dentro ele tem 1000 estátuas, assim, tudo espalhadas, desse jeito. E esse templo agora a gente entra e tem lugar para olhar, rezar dentro, mas quando ele foi projetado, ele era para ser olhado pelo lado de fora, não era para ser entrado. Então, primeiro esse módulo em relação do pilar, e vou voltar. Quantos espaços tem, né? O moia, que é o core, que é o centro do prédio, e com as varandas em volta, que são os rissachas. E o segundo módulo, que vai começar depois da Idade Média, é o do tatame. E o sistema do tatame, a proporção é de 1:2. O tatame
varia conforme o tamanho, varia conforme a região. Normalmente é 90 para 1,80 m, que seria o tamanho necessário para uma pessoa dormir. Em Kyoto ele é um pouquinho maior, em Tóquio ele é um pouquinho menor, e ultimamente os apartamentos eles são menores ainda. E eles têm dois sistemas de grade baseado no tatame, a grade simples, que é o centro, fica no centro do pilar. Aí então o tamanho do tatame vai variar conforme a espessura do pilar, se for maior ou menor vai influir, porque o que é definido é o kei, né, o intervalo de centro a centro, e a grade dupla, que nesse caso o tamanho do tatame não varia, né? Se tu tiver um pilar maior ou menor, como a grade é dupla, o tatame continua do mesmo tamanho. Eles têm várias formas, deu para minha animação, formas de botar o tatame. O tatame, esse aqui é o atual, tá? Ele é de palha, e eles botam aquele negócio que faz prancha de surf, é um poliestireno, eu acho que tem dentro, não é isopor, mas vocês chamam diferente aqui. É sintético, que dá menos bicho. Se ele é todo de palha, aí dá coceira, fica cheio de bichinho. Casa da minha sogra é assim, é um horror. É um horror. E aí o jeito de organizar os tatames vai variar conforme o status, para que a sala é usada. Então, isso aqui eu peguei do Wikipedia. Se ela é para cerimônias, eles têm um jeito de arranjar os tatames. Se ela não é, os templos normalmente eles usam esse sistema mais... Essa aqui é a borda, né, do tatame, que é de tecidinho, para arrematar o tatame. Então ela faz um desenho assim no chão. Então é a questão dos sapatos, do módulo, e depois... eu não sei se vocês conhecem aqui, mas ele tá azul, né? Não era para estar azul, né? Só o Piccolo que tá bem, que tá verde. Então o Dragon Ball. Aí para quem conhece, tem o Piccolo, né? E o Piccolo, ele quando foi virar o Kami-sama, que ele foi virar Deus, ele tirou tudo que era mal dele e separou o Piccolo mal do Piccolo bom, né? Depois eles se juntam. Então a ideia é que o bom e o mal, a luz e a sombra, não são coisas contrárias, que se contradizem, são coisas que se completam. Então tem sempre essa dualidade, isso existe também no espaço arquitetônico. Nas casas vai ser a questão do privado, do particular, né, da parte mais íntima, e da parte mais pública, que é para receber convidados, e nos templos vai ficar com a parte onde vão ter as estátuas, que é a parte do Buda, não é Deus, mas seria a parte mais sagrada, e a parte que as pessoas podem entrar, que é o Gejin. Então, é sempre, essa dualidade está sempre presente na arquitetura japonesa. Outra é a assimilação de técnicas e elementos de cultura estrangeira. Eles são muito bons de assimilar, não é que eles simplesmente copiem, eles importam as técnicas e adaptam ao seu jeito. Eu acho ótimo essa história do garfo e da faca. Então o hashi, né, os palitinhos, eles têm sempre essa base para ele não ficar direto na mesa, porque eles acham muito feio botar ele direto na mesa. Então o hashi tem que ser sempre um hashi aqui. Aí eles não se aguentam, né? O garfo e a faca, eles têm que botar também um hashogi para segurar o garfo e a faca. Eu disse para ele que eu nunca vi. Alguém já viu isso? Não, não existe, não. Eu disse isso só no Japão. Então, essa coisa da assimilação de... A mesma coisa com a cama. Eles dormiam no chão, no futon, que é tipo de um acolchoado, em cima do tatame. Agora, quase todo mundo dorme em cama, com colchão, e eles botam o futon em cima do colchão. Então, eles assimilam, não é que eles simplesmente copiem as técnicas estrangeiras. E a religião, existe uma pluralidade de crenças. Eles mesmos brincam que ele nasce shintoísta, isso aqui é a cerimônia do meu filho, da minha sogra, no templo shintoísta. Eles casam católicos, isso também é o meu cunhado casando, e eles morrem, esse aqui eu não conheço, esse aqui eu peguei da net. Eles morrem budista. Então eles têm essa pluralidade das crenças, e esse é um dos motivos porque os portugueses, no século XVI, quando chegaram no Japão, conseguiram converter os japoneses vários para o catolicismo. Tem a questão dos terremotos, eu não sei se... não dá para ver. Por exemplo, esse aqui é o castelo de Himeji. Então, o que eles fazem? Eles têm um pilar que vai de baixo até em cima, para quando ele sacudir, ele não cair aos pedacinhos, né?
ou então aqui na horizontal também, vou falar depois, para segurar, fortificar a horizontal. Edifícios modernos, olha a quantidade de ferro que vai dentro. Eu não sei como é que é aqui em Portugal, mas no Brasil não se coloca nem 1/3 dessa quantidade de ferro dentro dos pilares. E é isso aí. Então existe uma preocupação dos prédios, porque a gente quando calcula, eu não sei como é que é aqui lá no Brasil, quando calcula, tu pensa só na força que vem de cima, né? Na hora de calcular. E lá eles sempre levam em consideração essa história que com o terremoto ele vai balançar. Se o terremoto vier de baixo, deu. Aí cai tudo. Foi o que aconteceu lá em Porto. Quando ele bate de baixo, não tem o que fazer. É muito raro. Os períodos históricos, bom, eu vou falar 1500 anos em 1h30, é meio complicado, então é muita coisa, né? Começa o período que eles chamam de antiguidade, seria séculos 6, 7 e 8, até que não corresponde, né, ao da Europa. Seria até o período de Nara, século 8, seria a antiguidade, e depois Heian, Kamakura, Muromachi seria a Idade Média, e a partir daqui começa a Idade Média Alta. Eu acho que aqui começa mais a ficar parecido com o sistema da Europa. Em 1868, o imperador é restaurado, eles tiram o shogun do poder. Não é uma revolução muito turbulenta, porque o imperador também, os shoguns já não tinham mais dinheiro para ficar no governo, os mercantes tomam posse. Os templos que eu trouxe para falar é do período de Nara, que são os mais antigos, que na época é a introdução do budismo, e nós vamos parar por aqui, porque é muita coisa, para 1h30. Tem 2 tipos de templos, os templos shintoístas e os budistas. O Shinto, eu achei, não, é Jinja, né? Não é Jinja, né? Que nem aquela de Óbidos, né? É Jinja, né? Eu estou pedindo em Óbidos Jinja, que é Jinja, de Óbidos é Jinja, né? É parecidinho. Então, o shintoísta, eles têm deuses da natureza, então é uma pedra, uma árvore, uma montanha. Aqui nessa foto aqui não dá para ver porque ele é vermelho, mas está verde. É a ilha toda que é considerada um deus, e o budismo, na verdade, é mais uma filosofia. Então, o budismo é difícil separar os templos shintoístas dos budistas, porque os templos budistas vão patrocinar o shintoísmo. Eles vão construir o templo budista e vão botar um templo shintoísta dentro do templo budista para proteger um deus, para proteger o templo, mas para ser aceito, né? Facilitar a aceitação pela população. Então, nós temos os primeiros templos shintoístas, depois eu vou falar dos budistas, e o Zen, que acho que todo mundo tem curiosidade, da Ibutsuyo, e nós vamos parar no século XVI, XVII, não vai dar para ir muito mais que isso. A arquitetura shintoísta. Eles consideram, quando a gente dá aula, isso não 3 tipos de que seriam os primeiros tipos da arquitetura shintoísta. É o Shinmezukuri, que é o templo de Ise, Taishazukuri, que é o Taisha, que é o templo, seria o santuário principal, e o Sumiyoshi, que fica em Osaka. O Shinmezukuri, vocês podem olhar que ele tem a estrutura do telhado, ela é separada da estrutura das paredes. Então, ele representa um tipo arquitetônico bem primitivo, né? As paredes não seguram o telhado. Ele tem essa decoração em cima, isso aqui se chama ti, que talvez venha da própria estrutura do telhado, mas aí depois, com o tempo, ela vai ficar só uma decoração que eles colocam em cima do telhado. E esses elementos que eles chamam de katsuogi, que é para decorar. Esse aqui é o templo, é o santuário do imperador. Então, é o mais importante que existe no Japão, é o top, e todos os outros têm que obedecer a esse. Ele não tem divisão do espaço interno, é bem simples. O Taisha é um pouquinho mais elaborado, ele vai ter uma sala para os humanos e uma sala para o Deus, e um telhadinho em cima da escadinha. O Sumiyoshi, ele não tem a varanda em volta, e também tem duas salas, né? Uma para as pessoas, para o imperador, e uma para o Deus.
A questão dos templos, acho que você já deve ter ouvido falar que os santuários shintoístas, eles teoricamente são reconstruídos a cada 20 anos. Na prática, o único que é reconstruído a cada 20 anos é o templo de Ise. E agora, esse ano, ele acabou de ficar pronto. Eles reconstruíram, ele vai ser agora. Então está cheio de todo mundo indo para Ise para ver, porque agora estão os dois templos. Eles têm 2 sites para construir o templo, 2 sítios. Por que eles fazem isso? Eles usam o velho, de amostra de um modelo para construir um novo, para garantir que eles vão ter exatamente o templo igual. Então, de 20 em 20 anos, ele troca. Eles constroem os 2, agora estão os 2 lá, eles vão demolir o outro e vai ficar só um novo. E daqui a 20 anos, eles vão fazer de novo a mesma coisa. Isso, teoricamente, era para ser todos, mas é muito caro, e só o templo de Ise que continua até hoje sendo reconstruído. Se vocês derem uma olhada na página, acho que eles tinham também informação em inglês, tem bastante foto, tudo. Se for até o Ise não dá para ver, porque é fechado, é sagrado, né? Então é proibido olhar. Então, essa questão da renovação, né, com material perecível, e a questão da tecnologia, se o que eles estão construindo agora é com a mesma técnica do que era primeiro há 1000 anos atrás, onde não se enxerga não é. Tá? Onde tu não vê, eles colocam prego, eles colocam para ele ficar, para construir mais rápido, para ele ficar mais forte. Mas aonde vê, ele é igualzinho, teoricamente, ao original. A arquitetura shintoísta, então, não tem prédio antigo, não sobrou muita coisa por causa dessa história de terem reconstruir, e não se sabe muito. Tem um pessoal que tem uma teoria que foi que começa com aquele que eles carregam eles têm umas casinhas que eles carregam nos festivais, que isso ao tempo foi virando o templo shintoísta. Tem um outro que diz que foi uma maneira da aristocracia, do imperador, da elite, criar um sistema para governar, para pegar, eu não sei como, ninguém sabe como é que o imperador Temo fez, mas ele conseguiu botar todos os deuses das outras vilas que tinha ao redor embaixo para responder para o seu deus. Então, aí o templo de Si, que é o pavilhão dele para intercâmbio com os deuses, isso aí domina só o imperador que pode entrar. E ele conseguiu que cada deus de cada assentamento pré-histórico ficasse sob o controle do seu. Claro que não foi todo mundo que foi pacificamente. Isso aqui é uma reconstrução do templo de Izumo. Eles construíram um templo enorme para protestar, claro que depois botaram abaixo, mas 20 metros, isso aqui é 20 metros. Para vocês terem uma ideia da altura do que teoricamente teria sido o templo de Ise. Então, esse sistema que tem o templo de instituições de Ise e todos os outros faz um network que eles chamam de sistema de Kancha, e com isso eles usam então a religião para controlar o povo, para organizar o país. Depois nós vamos ter 2 tipos novos de estilos novos de templo shintoísta. É o Nagare-zukuri, porque o telhado, Nagare quer dizer, como é que é? Flow, como é que é em português? Agora esqueci. Escorrer. O telhado escorre, ele escorre junto, então a entrada é no mesmo sentido que a água do telhado vem, e o Kasuga-zukuri que fica no sentido contrário, né? A entrada entra pelo frontão, né? Então o telhado cria esse elemento de frontão na frente do templo. O nome de Kasuga vem do templo de Kasuga, e eu vou mostrar um pouquinho. Então, os templos shintoístas, isso aqui é vermelho, tá? Bem vermelho. Ele tem sempre um tori, um portão na entrada, ele tem todo um caminho de acesso, é todo um processo até tu chegar no santuário. Você pode ver, isso aqui é do Google, está aqui o Kasuga, então é no meio de uma floresta, que claro que já foi plantada e replantada, mas então eles fazem todo um approach, tem toda uma história, cria todo um suspense, tem essas lampadazinhas ao redor, tem um monte de viadinho. Lá em Nara tem um monte de viadinhos, as crianças adoram, mas os viadinhos são perigosos, eles mordem, eles batem, eles chutam. Antes de entrar no templo tem que se purificar, então tem que bater, tirar os maus espíritos. E aqui a gente chega no portão do templo.
Depois que vocês vão ver os budistas, vocês vão ver que é parecido, é muito parecido. Por quê? Porque os templos budistas perto desse de Kasuga, eles ajudam financeiramente a construir. É o mesmo carpinteiro que constrói o budista, é o mesmo que vai construir o shintoísta. Então é claro que vai haver uma troca de técnicas, vai haver muita coisa que fica parecida. Ele tem todo esse corredor em volta com as lanternas, a gente tira a sorte, é o Mikudi, aí se tu bota depois tem que deixar elas amarradinhas, fica bonitinho. E dentro tem o deus principal e aí vai ter vários deuses pequenininhos da pedra, da árvore, e aí para cada um eles fazem esses templinhos pequenininhos. Então é esse que eles carregam nas festivais. Vocês podem ver que ele tem aqui, ó, que ele pode ser levantado e que o pessoal acha que ele evoluiu para o templo fixo. Então, o desenvolvimento da arquitetura shintoísta vai dar durante o período Heian, é século 8, 9, não, 9, 10, e eles vão desenvolver esse sistema, né, esse de gansha dos santuários para controlar a população. O próprio imperador vai incentivar a construção, então como ele é uma obra feita pelo poder central, pelo controle do poder central, vai existir uma certa uniformidade, eles vão ser muito parecidos uns com os outros. São poucos os santuários antigos, com a história deles serem reconstruídos, não sobraram muitos, alguns que foram esquecidos, que é o caso desse do Jigami Jinja, que são 3 na verdade. Esse aqui ele por fora, e dentro ele tem 3, 1, 2, 3 santuários menores. E esse aqui é dentro de um templo budista, esse tema é uma loucura, eu acho que eu nunca vou conseguir ver porque tem que subir numa corrente para chegar até lá. Eles chamam do templo jogado na pedra, e ele está realmente encravado na terra da montanha. Ele está dentro de um templo budista, mas é um templo shintoísta, é uma bagunça, né? Então, é uma bagunça, é uma confusão. Como é que se sabe se é shintoísta ou se é budista? Primeiro, os budistas, normalmente, eles têm um frontão, né, o telhado de 2 águas. Então, eles não vão colocar a varanda toda ao redor do telhado. Vai ter sempre um triângulo, o telhado aparecendo. O chão é sempre alto, é sempre de madeira. Não tem o chão de pedra. É porque está dentro, né? Esse aqui é uma cobertura para os templos que estão dentro. Não há telhas. O telhado é feito ou de madeira ou de palha. Eles não usam a telha no telhado, na cobertura. Ele não tem parede de terras, elas são sempre de madeira, e a decoração normalmente é simples. Os mais elaborados eles pintam de vermelho, mas normalmente ele não é muito decorado. Então tá, então deu os shintoístas, então vamos para os budistas. No século VII eles importam o budismo da Coreia, na verdade não é da China, e com isso começa, que eu falei antes, da pluralidade das crenças religiosas, porque o budismo vai chegar em cima do shintoísmo. Então ele não vai negar, ele vai incorporar, o pessoal vai continuar sendo shintoísta e vai passar a ser budista também. O problema com a religião católica foi esse, né? O catolicismo não permite isso, foi por isso que eles mataram os jesuítas todos no século XVI. Mas então existe essa pluralidade, tu pode continuar com a tua crença e mais o budismo. Durante o período de Nara, o Todai vai ser o centro e eles vão fazer de novo uma rede de templos budistas. Então eles já tinham uma rede de shintoístas. Aí agora eles vão fazer uma outra rede de budistas para controlar os shintoístas, que eles chamam de Kokubundi. Koku quer dizer país, Bun é dividir e Di é o templo. Então são os templos divididos pelo país. Então o budismo vai ser trazido pela aristocracia para ajudar a controlar o país. O Zen vai ser introduzido depois, no período de Kamakura, quando há uma troca, a guarda do imperador toma o poder, os shoguns, os militares tomam o poder, e eles fazem o primeiro shogunato. Então, para consolidar o poder, eles trazem uma nova seita do budismo, que é a seita Zen. Então, cada período histórico vai ter uma linha de budismo um pouquinho diferente, isso vai mudar um pouco a arquitetura, porque os rituais
também são um pouco diferentes. Os primeiros templos, eu não vou explicar muito o que é cada um. Vocês notam que ele não tem divisão. Isso aqui é o templo de Asuka, que ele não existe. Eles sabem como é que era a planta dele por escavações. O templo em si não existe mais. E ele tem, vocês notam que ele não tem divisão interior das peças e é organizado em torno de um eixo central simétrico, né? Ele tem dois côndos que são onde tem os halls para o Buda, para as estátuas da Amida, e esse aqui é o de estudo, onde eles agregavam os monges para rezar junto. E no centro, teoricamente, ficam os ossos de um monge importante, embaixo se constrói uma torre e funciona assim, eu não sei muito bem explicar a religião. Então, a questão aqui é a simetria da distribuição dos prédios, e esse aqui é um outro também, mais ou menos da mesma época. Vocês podem ver que ele é uma escala menor, mas ele também tem um eixo central, tu tem o portão, tu tem a torre, e depois o hall do Buda, e depois aqui a sala de leituras. E esse templo também não existe, mas eles reconstruíram ele em concreto. Então, os dois, a característica é o eixo central e os prédios organizados simetricamente. Então, é vermelho, né? Era para ser vermelho. Então, o templo budista vai ter sempre, ele vai chegar com um grande telhado de telha, diferente do shintoísta, que é um telhado de madeira, ele é de telha. Ele vai ter os membros, as partes todas coloridas em vermelho, azul ou verde. A palavra que eles usam é aoi, é azul e verde, é um meio termo entre o azul e o verde. Ele vai ter sempre grandes pilares espessos. Essa parte vai ser de pedra, ele vai ter aqui embaixo do pilar para segurar uma fundação de pedra e uma plataforma de pedra. Então, os primeiros, as pessoas não entram dentro, os cultos são todos feitos do lado de fora, então ele vai ser todo de pedra. O que nós temos dessa época é o templo de Horyuji, não é Hollywood, é Horyuji mesmo. E o complexo oeste, ele agora é um templo enorme, ele tem vários outros dentro. Essa parte oeste é do período do século VII. Eles discutem se foi reconstruído em 43, 643, 670. Eu, para mim, acho que tanto faz, é antigo o suficiente. E aí vocês notem que ele tem o eixo central na organização do plano, mas já não é mais uma composição simétrica. Então, isso aqui a gente já vê um pouco da assimilação, né? E o japonês não gosta das coisas simétricas, eles gostam delas um pouquinho. Então, eles continuam com o eixo, os prédios organizados em torno do eixo, mas é assimétrico, né? Tem a torre e o hall, um de cada lado. Esse aqui é o portão. E nós vamos ter os kumimonos, que é o equivalente ao capitel ocidental, né? Os dóricos e iônicos, eles vão ter os kumimonos. Esse aqui, ele sai um só, sai para fora. E aí ele pode sair 1, 2, 3, ele pode ficar bem complexo. Desculpa, esqueci de pôr em português. Então, esse aqui é o modelo mais simples. Isso aqui se chama hijiki. Ele tem a pilar, e aí a viga, e depois essa estrutura para amortecer o peso do telhado. E depois, esse aqui, ele tem 3, mas ele ainda não sai para fora. E quando esse Demitsudo, que ele sai, ele projeta para fora. Os templos mais antigos, que é o caso do Horyuji, que é o mais antigo deles, ele vai só até uma vez, né? Ele não tem um kumimono mais complexo do que este. Aqui está a planta, então vocês se lembram do sistema do módulo, né? Ele vai ter 1 ken, 2 ken, 3 ken, e depois os mei, né? As varandas em volta, e ele vai ter um neto da varanda, que eles chamam, que é o mago-hisashi, em volta. Então, ele tem 2 telhados, só que ele não tem 2 andares, vocês lembram do módulo, né? Ele não é que ele tenha 2 andares, ele tem 2 telhados
para dar mais pompa ao prédio, mas o espaço interno não é dividido. Aí tem uns detalhes, dá para notar aqui, que eles queriam fazer, o negócio é fazer o telhado, quanto maior a beira do telhado, mais bonito. E eles ainda não têm tecnologia, não têm segurança na tecnologia. Você vê que eles botaram aqui um palitinho para segurar, né? Tá todo decorado com um dragãozinho e tudo, mas para segurar a ponta do telhado, porque eles ficaram com medo que não fosse ser o suficiente. E o detalhe, esse detalhe em formato de nuvem, isso é uma característica deste templo e só existe no Horyuji, que é o mais antigo do Japão. Tem isso aqui também. Então, essa história de querer fazer a beira que chama, né? Sim. A beira do telhado comprida, quanto maior for, mais protege a parede da chuva, né? No Japão chove muito. Não tanto que nem em Lisboa, mas chove muito. Aqui é um absurdo, né? Está chovendo desde dezembro. Então, aí o que eles fizeram? Eles botaram tipo uma mãozinha com o kimono do lado para segurar o beiral do telhado, porque eles ficaram com medo que fosse cair. Isso depois eles vão aprimorar as técnicas. E a torre de 5 andares. A torre também não tem espaço interno. Esses telhados, tudo é para equilibrar esse poste, que é o símbolo do... que embaixo tem os ossos do padre, do meu padre, do monge importante. Então, ele não tem espaço interno, ele ostenta por fora. E nessa época, então, ninguém entra. A cerimônia se tem em todos os lugares no jardim. As pessoas fiéis, que eram praticamente a aristocracia, eles vão sentar aqui, eles vão ficar aqui no corredor, à volta do templo, e o templo não se entra. É mais ou menos parecido com o templo grego, na verdade. Então, o templo da antiguidade japonesa, ele vai ter um sítio organizado em torno de um eixo simétrico, ou quase simétrico, que é o caso do Horyuji, um pouquinho quebrado, e as cerimônias se dão no jardim, elas não se dão dentro dos templos. E depois novas técnicas vão ser importadas, que são esse Kawahara Dehara, que não existe mais, o Yakushiji, que só sobrou uma torre dessa época, eles reconstruíram agora outros prédios. E essas técnicas que eles importaram da China, na verdade, não eram as técnicas usadas para construir templo budista na China. Elas eram usadas para construir os palácios. E é parecido, não é? Esse aqui é o palácio de Beijing, Pequim. E aqui é o hall do Yakushiji, vocês podem ver que lembra bastante. Então, como eu já tinha falado antes, eles não simplesmente importam o budismo com a técnica, eles escolhem o que eles estão importando, que adaptam à cultura deles. Aí, como é tudo de madeira, eles desmontam e remontam os templos e os palácios onde eles querem. Então, a primeira capital vai ser em Asuka. Aí eles resolvem que ela está pequena, eles resolvem mudar para Heijō-kyo, que é Nara, e começa a construir, mas aí o imperador morre, aí passa para cá, aí depois passa para cá, e depois vai para lá, e depois volta para Nara. E aí os templos que estavam em Asuka, eles vêm junto para Nara, e aí o imperador resolve que ele não quer mais escutar os monges mandando fazer o que ele não faz, e ele foge de novo para a capital. Eu acho muito legal isso, eles desmontam tudo e levam junto, é o mesmo prédio. Ele foge com a capital para Nara-kyoto até que eles vão se acomodar em Kyoto, que é Heian-kyo. Então, Kyoto é fundado em 794 e vai ser a capital onde o imperador mora até 1868, quando o imperador vai para Tóquio, é transferido para Tóquio. Então, aí eles desmontam e remontam as capitais e os templos budistas iam junto. Só que, quando chegou aqui em Kyoto, eles disseram que não, eles proibiram construir templo budista dentro da cidade. E aí, Kyoto é cercada por montanhas, os templos tiveram que subir o morro. Esse aqui da época, quando mudam a capital para Nara, eles constroem o Todaiji, que vai ser o centro da rede, aquela dos templos. O tamanho é um absurdo,
como é que se diz, o tamanho do prédio em si, um prédio enorme. Ele é construído em 752 e ele é queimado na guerra, quando os militares lutam, tiram o imperador, não tiram do poder, mas eles mandam no imperador em 1180. Esse aqui é o plano do Todai. Vocês podem olhar que os templos desse período de Nara eles vão ser mais complexos do que aqueles de Asta. Então o corredor está duplo, os templos estão maiores, tem mais monges, isso aqui é espaço da casa dos monges, né? Então vai aumentar a escala do complexo, mas basicamente continua tendo, né, o eixo principal, e as cerimônias ainda têm lugar nos jardins do lado de fora do templo, não dentro. Tem aqui o meu eixo. Aí eles botam a torre para fora, mas eu vou deixar. Desta época de Nara existem 4 halls, outros 2, 3 torres. Esse aqui é um dos halls, é o Toshodai-ji, construído em 754. Vocês notem que ele não tem um espaço interno, ele é só uma sala, né? E no meio tem o espaço para as estátuas. É o mesmo sistema aquele de Ken e Men para compor o prédio. Isso aqui é um detalhe do kimono, do Toshodai. Eu pude quando estava em obras, então deu para chegar bem pertinho. Então aqui está o maço, que vai em cima do pilar, e aí depois ele sai uma mão, 2 mãos, 3 mãos. E esse aqui é também o kimono do Yakushiji, também sai uma mão, 2 mãos, 3 mãos. Essa aqui é a terceira. E, desculpe, tudo isto é feito sem argamassa, é tudo junta seca? É tudo de madeira, não tem prego. Não tem prego? Não tem prego, porque o prego era muito caro, tá? Então eles usam prego em alguns lugares, prego de ferro. Uma vez mostraram um negócio desse tamanho assim, eles até usam, mas o prego era muito caro, o ferro era muito caro, então ele é todo esculpido e encaixado. Eles não usam nem cola, nem... Agora vai ficar colado, mas eles não usam nem cola, nem prego, ele é tudo por encaixe. E a questão de importar a tecnologia da China, na China existe o taruki, é a viga, aquela que vem da estrutura do telhado que sai, né? Então na China eles fazem ele pontudo, eles têm até 4 mãos, eles têm um kimono mais complexo, mas o japonês achou muito escandaloso e não usa. Ele só tem até 3 e eles não usam o taruki, né? A viga essa do telhado pontudo, ela é sempre redonda. Então tem essa história da escola, da técnica, do estilo, de acordo com o gosto, né? Com a cultura deles. Eles não é simplesmente importada da China. Isso aqui, né? Esse aqui é a estrutura que vem do telhado. Então eles não, ela é sempre quadrada ou redonda, eles não usam ela pontuda, que vocês vão ver isso nos templos chineses, coreanos, eles são mais, como é que se diz em português? São mais perua, não é perua, mas é mais, dá para entender, né? Não vem a palavra em português agora, eles são mais perua. Então, os templos budistas, depois que a capital vai para Kyoto, como eu disse, eles proíbem construir o templo dentro da cidade, e vai ter muita guerra depois disso, porque esses templos eles vão ir por cima do muro, eles vão construir os santuários, eles perto da capital e eles vão ter um exército. E aí depois, com a história da luta pelo poder, eles vão entrar no jogo e vão ser tudo queimados. Então não sobrou nada nessa época, novos estilos não vêm do continente e existem muito poucos prédios, então é difícil de falar de como é que teria. Nós temos um pouquinho um branco, de 800 até 1200, não existe muita coisa que sobrou. Eles acham, os historiadores acham que provavelmente era parecido com os do período de Nara, um pouquinho, com algumas pequenas mudanças. Então, a partir desse momento vai mudar a relação entre o governo central e os templos, eles vão tentar separar o governo dos templos budistas. Nós vamos ter 2 novas seitas, que é o Tendai e o Shingo. O nome desse cara é ótimo, né? O Kukai. É o Saijo e o Kukai. Esse aqui, o Tendai, ele vai fazer em Ryezan, que é uma montanha que tem atrás da cidade de Kyoto. E esse aqui é em Koyasan, que é um pouquinho mais afastado.
E eles vão criar prédios próprios para suas cerimônias, só que, como eu disse, o Nobunaga foi lá e queimou tudo, não sobrou nada. E o Garan, a organização dos prédios, o templo, como ele vai ser em topo da montanha, eles não vão poder mais ter o eixo, não vão poder fazer uma organização simétrica, então a disposição dos prédios não vai ser mais ordenada. E dessa época existe apenas 2 exemplos de templos, o Kondo do Muroji e o Akushido do Daigokuji. Eu trouxe o Kondo do Muroji, ele é em cima da montanha, vocês notem que o telhado não é de telha, provavelmente era muito afastado para conseguir levar as telhas até lá, então eles usaram uma chapinha de madeira que eles vão colocando uma em cima da outra, então fica mais parecido com o shintoísta. E o Kondo do Muroji é interessante porque aqui começa a aparecer um espaço para as pessoas entrarem no templo. Então até então os templos eram todos de fora, né? As cerimônias tinham lugar no jardim, ninguém entrava. O espaço interior era só das estátuas, e aqui eles passam a criar um espaço para pessoas. Vocês notam que ele foi colado, né? Então que eles ainda estão tentando formular como é que eles vão fazer para organizar dentro daquele sistema que eles tinham, acrescentar mais um espaço. Eles puxam o telhado e botam um naido, que é esse espaço da pessoa. Nesse espaço as pessoas eram calçadas? Não, tem que tirar o sapato. Sim. Boa pergunta. Tem que tirar o sapato, não, isso é importante. Então, o templo não vai ter mais o chão de pedra, que nem aqueles de Nara. Tu nota que ele é todo de madeira, né, o chão, porque as pessoas entram. Então, as pessoas entram, elas tiram o sapato. Aí, então, o chão, o piso, vai ser de madeira, vai mudar. Isso vai ser uma das mudanças em relação aos de Nara. Tem que tirar o sapato. E é um frio desgraçado. É noite de 2h30. É frio. E, claro, no verão não, né? Mas no inverno é muito frio. E como é um templo de cima da montanha, ele vai ter um kumimono mais simples. Você nota que é só uma caixinha e o outro em cima, né? Ele mais simples do que os até então de Nara. E nessa época vai acontecer uma evolução na estrutura do telhado. Eles vão separar a estrutura do telhado da estrutura das paredes. Então eles vão criar um sistema de vigas aqui, depois eu vou explicar melhor, e o telhado apoia na viga. Então o que acontece? Até então em Nara não tinha teto, né? A estrutura do telhado era aparente, então não tinha como dividir o espaço dentro, porque fica feio. Se tu tá vendo onde o telhado vem em cima, se tu divide, fica feio, se vocês me entendem. Então eles não conseguiam dividir. Então como eles vão fazer a estrutura do telhado independente, eles vão criar o forro, eles vão poder dividir o espaço interno, que acontece com o Muroji, que o centro do prédio, do interior, é aqui, mas a cumeira do telhado está aqui, ó. Ela não precisa ser mais coincidida. Então esse aqui é o de Nara. Vocês notam que tudo bem, tem um tipo de um rebaixamento em cima das estátuas, mas a estrutura do telhado é toda aparente. E com a criação do teto, deixando independente a estrutura do telhado das paredes, eles vão ter mais uma liberdade da planta para trabalhar com o espaço interno, para poder dividir o espaço interno. Isso vai acontecer nas residências também. Até então, cada quarto era uma casinha separada, ligada para o corredor. E aí, com o desenvolvimento do teto, eles vão começar a botar todas as salas embaixo do mesmo telhado. Então, nós vamos ter uma complexidade do interior. E essa questão das pessoas começarem a entrar dentro do templo, nós vamos ter o que acontece com esse aqui, é o Ichijoji, está escrito, né? Está escrito. O templo de Ichijoji é a torre, ele tem 3 telhados, só que ele tem um primeiro andar. Você nota que o pilar, ele para no teto do primeiro andar. Então as pessoas podem entrar e o chão é de madeira, né? Porque tira, eu não lembro se tira, acho que tira assim, tira o sapato para entrar dentro do templo. Então, comparando, né, de Nara não tinha o espaço interno e aos poucos eles vão criando o espaço interno nos templos. Eu acho que o Ocidente é parecido, né, a questão dos templos, evolução dos templos para as igrejas, é a criação, né, do espaço interno. Isto quando é que é? Século? Isto é 900, 1000, por aí. O Ichijoji. O Ichijoji é de 1171.
1171. Começa na época de Heian, então para mais ou menos 1000, 1100, 1200. 1200 eles já vão estar com mais ou menos a estrutura evoluída. Outra coisa que vai revolucionar a arquitetura budista é o Hanegi. Então, nesse período de Heian, como eu disse, sobrou muito pouca coisa, é difícil de falar de um estilo, mas nós temos as inovações, né? O chão de pedra vai passar a ser de madeira, porque as pessoas vão passar a entrar dentro, e como tira o sapato, porque é muito frio. A estrutura do telhado vai ficar independente das paredes, e isso vai possibilitar maior complexidade no espaço interno, o que vai gerar a necessidade de decorar o espaço interno. Até então, como ninguém entrava, eles decoravam por fora, não por dentro, e vão aparecer mais detalhes na decoração. E a Hanegi. A Hanegi é uma visa que eles usam, né, com o princípio de Arquimedes, então que o peso do próprio telhado vai segurar o peso da ponta do telhado. E fica assim. Então, quem é que estava falando dos cálculos, né? Então, o peso do telhado faz ela levantar, e aí com isso ela segura é genial, não é? Então aqui dá zero. Então a parede vai poder ser menor, os pilares vão poder ser menores, e os kumimonos vão poder ser mais delicados, mais esculturados, porque eles já não têm mais tanta importância estrutural, eles vão passar a ser maior importância como decoração. E aqui está uma foto, esse aqui é do Toshodai, que eles reformam da Hanegi. Então vocês veem, essa aqui, ela viga aqui, ela é toda, está aqui, essa aqui está a ponta, a beira do telhado. Então quando eles colocarem o resto da estrutura do telhado, isso vai apertar, aí ela levanta e segura a ponta do telhado. É simples e eu acho genial esse sistema. Então isso vai no fim do período Heian, eles começam a usar, isso aí vai mudar bastante a arquitetura dos templos. E os últimos dois, Daibutsuyo e o Zenshuyo, eles vão importar em 1180 por aí, eles vão importar dois estilos novos da China. Nesta época dá uma troca no governo, o imperador continua existindo, só que a guarda do imperador tomou o poder. Os militares, os samurais, passam a controlar o país, e o imperador passa, e a aristocracia passam a dançar na mão dos militares. Quem fica no poder é o Minamoto Yoritomo, que vai ser o primeiro shogun, e ele vai criar o governo de Kamakura. Então, a base econômica continua sendo os feudos, que eles chamam de shoen, muito parecido com o sistema da Europa, eles têm as grandes fazendas de arroz, e o pessoal trabalha na terra. Esse sistema vai durar até a Guerra do Onin Noran, que começa em 1466. É nessa época que eles destroem Kyoto, eles queimam tudo, e nessa época o sistema vai se desestruturar. Nós vamos começar com um período de guerras, que vai até mais ou menos 100 anos de guerras. Todo mundo, cada lorde de cada província vai tentar tomar o poder, até que o Nobunaga consegue botar todo mundo, controlar todo mundo. Então, nessa época, eles vão importar primeiro o Daibutsuyo. Por que eles chamam eles importam o Daibutsuyo? Porque durante essa troca de poder da aristocracia para os samurais, os samurais brigam entre si. Tinham duas famílias, o Taira e o Gen, e eles brigam, e nisso eles queimam, eles destroem completamente o templo do Toraide. Então a primeira grande obra do período vai ser a reconstrução do templo, só que para reconstruir o Todaiji eles têm dois problemas muito sérios que eles têm que resolver. Primeiro, a falta de madeira. Eles já construíram tanto templo lá em Nara, Kyoto, é tudo perto, que não tem mais árvore grossa para fazer templo. E o segundo é a estrutura, que eles sabiam que a estrutura ela era fraca no sentido horizontal, então com terremoto os templos às vezes caíam. Então, para isso, a solução é trazer um novo estilo da China, que vai ser, o estilo vai ser chamado Daibutsu. Daibutsu quer dizer o grande Buda, porque ele foi importado especialmente para a reconstrução do templo. Tem alguns livros que chamam de Tenjin-Kuyo, mas tanto faz. E, então, os estilos até então vão ser chamados de Wayo, que é Wa, quer dizer japonês,
E a partir daí nós vamos ter o Daibutsuyo, o Renshuyo, e depois nós vamos ter o mix. Quem importa o estilo de alguém, que era o monge principal do templo Todai, esse cara é um gênio, ele vai fazer vários desenvolvimentos imobiliários, mexer na cidade, ele é uma figura super interessante e ele vai trazer esse estilo. E desta época, o Todai não sobrou, mas sobrou o portão do Todai, do Andaimon, e esse templo menor, que é um dos prédios do templo de Jodoji, que se chama Jododo. Esse é difícil de falar, esse fica perto de onde eu moro. Então, eles vão para fortalecer a estrutura horizontalmente. Ele é vermelho, tá? Não tá verde, não deu certo, perdeu a cor. O Nuki e Sashihiji, vocês veem que como tem elementos na horizontal, aqui está o pilar, como tem a quantidade, né, de elementos horizontais. Isso aí é para reforçar a estrutura e essas vigas elas atravessam o pilar, que é a melhor se tu só colar, cai, né? Então elas atravessam os pilares e isso vai reforçar a estrutura contra terremoto. E vocês veem que são vigas pequenas, não são muito grandes e são várias. Então esse aqui provavelmente foi o primeiro prédio, acho que pré-fabricado da história, porque eles fazem os kumimonos, as pecinhas do kumimono são várias e são todas pequenininhas e são todas do mesmo tamanho. Então, elas não precisam ser feitas no local. Eles podem mobilizar vários carpinteiros de outras cidades, encomendar para fazer as pecinhas e depois eles vão trazer e vão só montar no local. Eu disse, o Chogen era um gênio. Eu acho que provavelmente o primeiro, ele é pré-fabricado. Então, ele não é tudo construído no local, eles vão usar de outros lugares. A sobreposição, então, o Hidiki, você vê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já não dá nem mais para contar quantas mãos tem, de tantas que tem, e vão ser peças pequenas. Esse aqui é os maços que seguram um no outro, e porque não existia mais, está com dificuldade de conseguir madeira para fazer, e também a questão da mão de obra, que com isso eles podem encomendar, não precisa ser feito no local. Isso aqui, o Jododo também é o mesmo esquema. Eles usam o Yuridaruki, que é um sistema parecido com o que eu mostrei do Haneg. Vocês veem que tem a viga aqui, então ela é quebrada aqui no meio, né? Ela é separada, para dar a curva do telhado, porque se fosse uma só, aí fica reto, né? Então eles fazem dois, que é para dar uma curva no telhado e o peso do próprio telhado levanta, né? E aqui o peso daqui levanta, então ajuda a diminuir o esforço na estrutura. Daqui está a foto dele, ele é vermelho, mas ele está marrom. E o que mais? E vocês notem que não tem teto, né? A estrutura do telhado é aparente, ela é super elaborada, ela decora, né, o interior do prédio, e eles usam isso, que se chama Tsuka, para poder abreviar os pilares. Então, para não precisar colocar tanto pilar, eles abreviam com esses Tsuka. E o que isso aqui vai gerar? Eu adoro esse templo, porque quando vocês chegam lá, ele é assim, ele parece um templinho pequenininho, não se dá nada por ele. Aí quando a gente chega e entra, tem aquele eu levo meus alunos todos os anos e todo mundo faz quando entra dentro do templo. Porque como ele não tem teto, ele tem um espaço interno muito maior do que a gente imagina quando chega pelo lado de fora. E eles têm um sistema com a luz. As vigas também, ele não usa viga quadrada, é basicamente o tronco da árvore, torto mesmo, sem ser muito elaborado para ficar redondo, para economizar, porque eles não conseguiam a árvore muito grossa. E aí o que eles fazem? Eles colocam isso se chama sakujo, é um suco embaixo da viga, pinto de branco, e aí tu não nota que ela não é perfeitamente redonda. E ele coloca a luz que bate no chão e reflete, né, nesse entalhe da viga e ilumina as estátuas por trás. É muito bonito o efeito que dá. É muito bem bolado. E, de novo, né, por fora, eu perdi o outro errado.
Por fora ele é muito simples e quando entra, então ele tem toda essa elaboração do espaço interno. Outro detalhe vai ser, como é que se chama isso em português? A estrutura do telhado, né? O histórico que tu enxerga. Como? Asnas. No Brasil não é isso, eu acho. Mas tudo bem. Bigodes pode ser, alguma coisa assim. Então, elas não vão ser paralelas, elas vão ser em leque nos cantos. Vocês notem que elas são em leques finos nos cantos. As ripas, isso, eu acho que é isso. Eles chamam em inglês rafters, né? É os tanuki. Como é que chama em inglês? Eu acho que é rafter, não é? É tanuki em japonês. É os tanuki. É os tanuki. É os tanuki. Eles fazem o leque. Zarulha do chão, ripas e contrastadas relativamente às marcas. Sim. E é o barroco. Bom, vocês entenderam o que é, né? É aquela que fica mais embaixo do... Não é que segura a telha, está mais embaixo depois da telha. Então, o Todaiji em si, quando ele foi reconstruído nessa época, ele era uma estrutura enorme, e o que tem agora, ele foi reconstruído depois, em 1700 e alguma coisa, não esqueci a data, e ele é bem menor. É porque o budismo, os templos, eles perdem o apoio econômico do Estado e eles passam a ter que juntar dinheiro por si mesmo para reconstruir. Então eles não vão ter capacidade financeira de reconstruir um prédio tão grande quanto da época de Kamakura. Então o que está lá hoje é do período de Edo. Mas ele mantém alguns elementos do estilo do Daibutsuyo. Por exemplo, o pilar dentro. Vocês lembram que eu falei que não tinha madeira grossa, não tinha mais árvore grande para fazer esses baitas pilares? O que eles vão fazer? Eles vão pegar um monte de pequenininho, vão juntar tudo e vão passar um ferro em volta e fazer um pilarzão. Isso aí dá ao mesmo tempo, resolve o problema da madeira, cria linhas, né? Porque ele tem vários pilares amarrados, então vai ter várias linhas. Isso vai enfatizar a verticalidade do espaço. Então, essa aqui é a foto, ele é vermelho, por isso que ele ficou sem cor, não está verde. No meu dá para ver, aí não dá. As linhas dos pilares emendados. Embaixo tem esse furo, porque quando eles colocam os pilares para alinhar, imagina, é um negócio enorme, né? Então, o que eles fazem? Eles passam uma madeira aqui e vai lá um monte de japonês, e aí bota o pilar no lugar. Só que o pessoal hoje diz que isso aqui se chama kashiranuki, quer dizer, o que passa a cabeça, porque eles botavam a madeira essa para alinhar todos os pilares. E aí sobrou o buraco, e aí o pessoal diz que quem passa aqui fica inteligente. Eu não sei se funciona, mas eu fiz passar umas 10 vezes ao menos, para ver se melhorava um pouco. Tem fila para passar dentro do furo do poste esse. Então, o Daibutsuyo, que é esse estilo, ele vai ser só usado no Todaiji, naquele outro prédio que eu mostrei, mas ele não vai ser usado por inteiro, mas os detalhes, as técnicas, a questão essa dos elementos horizontais para segurar a estrutura, vão misturar com o Aiô e vamos ter o que eles chamam de Shin-Aiô, o Aiô novo. Então, a construção dos templos da Idade Média, como o patrocínio do Estado já não é mais tão direto, tu vai ter um lorde, não é o governo central que patrocina todo mundo, então os templos não são mais construídos todos iguais, eles vão variar muito conforme a técnica do carpinteiro, a capacidade dele e o gosto, né, conforme a preferência de design do monge principal do templo. Então, a partir dessa época, nós vamos começar a ter mais diversidade no templo, porque não é mais um empreendimento do governo, cada um constrói como pode. E o Zen-Shuyo é o outro estilo que ele entra junto, esse é o mais famoso. Quem traz é o Ezai, é um monge. E por que ele entra? Porque o governo, de novo, os militares, eles resolvem fazer a mesma coisa que o imperador fez, eles resolvem trazer uma religião nova para apoiar o sistema novo, porque as seitas budistas já existentes apoiavam o sistema anterior que eles derrubaram. Então ele introduz uma nova seita budista para aproveitar o sistema
para apoiar o sistema novo. E às vezes eu não sei se os jesuítas, o catolicismo, se o Nobunaga também não pretendia fazer alguma coisa semelhante, até que ele viu que ele não conseguia controlar e resolveu mandar matar todo mundo. Mas, então a história de usar a religião para controlar o povo continua. Aí agora, você se lembra que tinha os Kanchas, né, os Jinjas todos no país, aí depois na área eles fizeram o Kokubundi, que fizeram o templo em todo o país, agora eles vão fazer o Ankokuji, vão fazer de novo uma network de templos zens por todo o país. O centro vai ser em Kyoto e em Kamakura, que é uma cidade perto de Tóquio, e aí eles vão criar todo um sistema hierárquico dos templos para se controlarem. É o governo em si, eles usam a religião para controlar o país, para ajudar, né? E então agora os templos vão descer a montanha, porque eles vai ser permitido fazer o templo dentro da cidade de novo, então eles vão ter uma organização dos prédios em torno de um eixo central, onde eles vão colocar, né, o portão, o hall, né, o Butsuden, onde vai estabelecer o Buda, o rato. Isso aqui é muito engraçado, ele escreve igualzinho ao outro do período de Nara, só que em Nara a gente lê rodo, e quando vira Zen, ele vira rato. Mas, para meus alunos lá no Japão, complica. Então, eles vão fazer de novo, vão começar a organizar o sítio, né, dos prédios. Por que o eixo não é completamente reto? É que eu não consigo desenhar muito reto. Teoricamente, sim. É dentro do possível, né? É dentro do possível. É que tá, o eixo acho que está torto. Eu acho que o eixo... Não? Quando passa aquele eixo, aquela linha traço ponto, Na diagonal. não está exatamente alinhada com o eixo do... Mas a impressão que tu tem visual quando tu tá lá é que é reto. É um alinhado no outro. Então pode ser o espelho. Pode ser. Eu acho que é a minha imagem que eu não tá muito... Tá verde, não? Então, o hall vai ter 2 telhados, ele não tem 2 andares, tá? É 2 telhados. Com a história do Haneg, então, os elementos de estrutura vão poder ser menores, mais delicados, né? Vocês lembram que eu falei que eles conseguiram bolar o sistema no telhado, que dá 0, né? Então, ele bate aqui e levanta lá, e o que sobra para apoiar a estrutura fica bem menos. Então, os elementos perdem a função estrutural e passam a ser mais esculturados, mais detalhados. Nós vamos ter a presença do espaço interno, então vai começar a ter kimono para o lado de dentro do templo, porque as pessoas estão entrando dentro do templo. Isso aqui é puramente decoração do interior. Tem uma viga em forma de camarão, que eles chamam, com esse detalhe. Isso aqui é típico do estilo Zen. Eles vão colocar os pilares, não vai ser direto no chão, vai ser uma pedrinha, e o chão não é de madeira, é de pedra, e às vezes com tatame por cima. E aí vai ter uma série de detalhes do Zen que é diferente. Essa janelinha chama de catomado com essa pontinha em cima, isso é típico do templo Zen. Eu não tenho tempo. E os tarukis, vocês lembram dos tarukis? Então, os tarukis agora, eles vão ser em forma de leque desde o meio. Aqui tem uma comparação. Então, esse aqui é da época de Nara, o Aiô, eles eram paralelos, né, para a estrutura. Aqui, nos Eixo, o meio vai ser paralelo e são as pontinhas que eles abrem em forma de leque. O Daibutsu é só uma pontinha. E os Eixo, ele abre todo. A parte do centro, ele é distribuído todo em forma de leque. Isso aí é questão de estética, não tem nada a ver com a estrutura. E esses 3 estilos vão misturar tudo, e aí nós vamos ter os prédios medievais que vão ser, é muito legal, vai ser são os ecléticos. Então tu entra, esse aqui é Zen, esse aqui é Daibutsu, esse aqui não é de Nara, é tudo misturado. Esse aqui é um exemplo, é o Honda, o Buda Hall do Kakurinji, que o templo em si, ele mantém o estilo japonês, o estilo que vem desde Nara, mas se você, quando se entra, tu vê que ele tem a viga em forma de camarão, né, o emicoro, ele vai ter esse tipo,
Eles chamam isso aqui de tsumekumi, que é o kumimono, onde não tem pilar, né, entre, para preencher o espaço. Isso aqui também é típico de Zen. E depois, mais atrás, ele vai ter a viga, que nem o Daibutsuyo, com o esculpida embaixo. Isso aqui, né, essa ligação, esses elementos horizontais, isso aqui é típico do Daibutsuyo. Então, nós vamos ter uma mistura dos estilos. A partir do... Olha, falta 10 slides. A partir do século XVIII... Vai com calma, tem certeza. Entendeu? A partir do século XVIII, então, vai terminar a proteção do Estado. Então, os templos budistas, para sobreviver, eles vão precisar, que nem a Igreja Católica, eles vão precisar popularizar a arquitetura, eles vão precisar chamar mais fiéis. E o que vai acontecer? Eles vão desenvolver mais a decoração do interior, porque eles vão começar a receber as pessoas como convidados dentro do templo. Porque isso, o governo estava com dificuldades econômicas, como sempre está, né? Tudo que é para todo lugar do mundo, mas, então eles não podem mais patrocinar a construção de templos, eles vão buscar o dinheiro dos mercadores, do pessoal na população. E aí, com isso, eles vão fazer uma arquitetura mais atrativa para o povo leigo. Então, eles vão começar a usar esculturas mais concretas. Vai ser uma escultura de um dragão, de um tigre. Não vai ser aquela coisa tão abstrata como era antes, vai ser uma coisa mais concreta, mais fácil de entender. Eles vão usar muita cor. Esse templo é lindo, só que está verde. Ele é vermelho, isso aqui é tudo vermelho com dourado. É pintado, ele não é esculpido. Então eles não têm dinheiro, pintar é mais barato do que esculpir. Então eles vão começar a pintar, porque eles esconderam, nossos amigos aqui dos Tarukis, eles esconderam embaixo da pintura, o que eu falei da escultura, então esse é um dragão, né? Então eles vão usar, não é esculpido, eles vão usar a pintura para atrair, deixar mais atraente para a população os templos. Isso os budistas e os shintoístas também. Esse aqui é um shintoísta, a mesma coisa. É o barroco, equivalente ao barroco na arquitetura japonesa. Então vai ser altamente decorado para atrair mais a população. E eu vou meio que parando por aqui. Depois cai o Shogun, e aí vem os americanos, os ingleses, e aí a coisa muda. Mas até o século XVIII, então nós vamos ter um aprimoramento, o espaço interno vai ser dado mais valor, porque eles precisam receber os fiéis dentro do templo. Então eles vão trabalhar mais os detalhes, a decoração, o espécie vai ser mais alto, mais claro, enquanto que os primeiros templos da época de Nara eram muito escuros, até mesmo porque não era, eles não foram feitos para ninguém entrar dentro. Então vocês notam que eu botei dos halls, né, do Buda Hall, como eles vão evoluindo ao tempo. Nara não existe a divisão. Esse aqui é o Kondo do Muroji, né? Então é o primeiro que eles colocam o espaço para as pessoas entrarem. Aqui já está com o teto, já está organizado melhor a divisão do espaço. E você nota aqui em Edo que o espaço para as pessoas é tão grande quanto, é do mesmo tamanho, então o valor que eles aumentam o valor, a história de receber os fiéis dentro do templo. Então, o da idade, os primeiros não tinham espaço interno, aos poucos vai se criando esse espaço para os fiéis. Isso nos budistas. Nos shintoístas, eles vão construir um prédio a mais. Então vocês notem que aqui na planta parece ser um prédio só, né? Dividido em duas salas. Mas eles colocam telhados diferentes para cada espaço. Porque as pessoas não podem ficar sobre o mesmo telhado que o Deus. A maioria dos templos budistas existe essa diferenciação pelos telhados. Dos shintoístas. Dos shintoístas, isso, obrigado. Dos shintoístas, da questão do telhado para a expressão do espaço do Deus e do espaço humano. E aqui eu esqueci de traduzir. Então, nós temos, esse aqui é o famoso templo de Nikko, é o cúmulo da decoração, seria o rococó do barroco do japonês, que é essa questão de tornar a arquitetura atraente para a população. É muito parecido, eu acho, que com
mesmo esquema na Europa. E isso aí. Então, ele vai passar, o templo vai passar de ter as cerimônias do lado de fora para as pessoas poderem entrar dentro do templo e vai passar a ser atraente, né? Eles vão desenvolver para atrair mais fiéis, para atrair a população. E aí vocês conhecem o macaquinho, esse aqui é do templo de... É o detalhe, isso aqui, ele é acho que desse tamanho, esses macaquinhos, é um detalhe no topo de um do templo. Então ele vai ser extremamente decorado, esculpido, é muito bonito. E deu. Obrigado. Perguntas? Muitas vezes nas suas imagens tinha um 3 escrito. O que significava isso? 3? Assim, na horizontal. É o número de... Quem será que você está falando? 3? Mas o fim? Na entrada do templo. Não sei se tem algum significado. Aonde? Eu não estou entendendo. Ah, é 3? É 3? Sim, mas o que significava? Então ele é um templo que tem 3 espaços. E é do portão, é o nome do portão do templo. Quer dizer 3, entendi. É 3 mesmo em kanji, em letra chinesa. Não tem nenhum significado. Então, ou são 3, faz parte do nome do templo, ou faz parte, ou é porque esses são, eu espiritualmente japonês, então eu só botei embaixo para não esquecer, para dizer que tem 3 intervalos. Mais alguma pergunta? Então, Adriano, muito obrigado e até amanhã.